Quero saudar os amados na paz do nosso Senhor. Amém. Pastor, quando eu subi esse altar, o Senhor pediu para quando eu subir tirar a sandália dos meus pés. Glória a Deus. Porque Ele disse que este lugar é santo. Tá? Aleluia. Eu conto e Ele disse, filha, quando chegarem naquele altar, tirai a sandália dos teus pés. Glória a Deus. O pastor, ele disse que vem se alegrado muito de ti. Porque ele diz que não é todos que fazem o que o Senhor está fazendo. Verdade, Jesus. Chegar ali onde estão aqueles mendigos, levar aquele sopão como o Senhor contou. Porque hoje em dia tem pastor que só quer viver entre quatro paredes. No ar-condicionado, é fácil, né, ser pastor assim. Verdade. E ele disse, filha, fala para ele que eu tenho me alegrado do seio dele. E eu sei que ele faz para honrar e glorificar o meu nome. E eu tenho dito, Senhor, eu quero agradecer também, porque o Senhor colocou ele nas nossas vidas. Oh, rei, canta, eu sonhei, de cantar alabaçou. Está neste lugar tanto anjo. Tanto anjo que ele disse, filha, se alguém vir neste lugar e focar os olhos em mim, o coração em mim, não vai sair daqui sem resposta. Porque neste lugar somos iguais. Porque grande aqui é só o Senhor. O brilho deste lugar aqui é o Senhor. Mas pastor, ele tem que se agradar do teu seito. Oremos, Senhor Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra, Pai, nos olhos espirituais, Jesus, obrigado pelos dons que tu tem nos dado. Nesta noite, Pai, eu quero engrandecer e exaltar o teu nome, porque só tu, Deus, é grande neste lugar. O teu mover, Pai, neste lugar, Pai, é tremendo, Deus. Tu és fiel, lindo, maravilhoso. Se tu fizer, tu és Deus. Se tu não fizer, continua sendo Deus. E nesse momento eu quero entregar a vida do pastor diante de ti. Pai, que ele seja instrumento usado por ti. Que o abrir da boca dele seja, Pai, o teu Espírito Santo. Pai, que tudo que ele estudou, Pai, para entregar a tua igreja esta noite, que não falhe a memória dele nem uma vírgula. Que o Senhor continue abençoando, Pai, ele e a tua família e os obreiros dessa igreja, Pai. Que o Senhor venha sobre eles, Pai. Para quando eles saírem e entrar no seu lar, o Senhor esteja protegendo cada um deles, Pai. Pai, porque sabemos que te servir, Pai, é muito estreito. Nos livra do homem sanguinário, do homem mau, Pai. Livra cada um de nós, Pai. Toma a família do pastor e a nossa, de cada um que está neste lugar. Porque o Senhor diz que quando estamos clamando o teu nome, o Senhor está protegendo, Pai. E que nesta noite, Pai, seja noite de restauração. Que possamos, Pai, dar o melhor a ti. Que possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, nosso entendimento, para saber o que o Senhor quer de nós. Porque o Senhor diz que o Senhor está neste lugar para falar aquilo que o Senhor quer, mas não aquilo que queremos ouvir. Porque o que vem da tua parte, Espírito Santo do Senhor, é bom e agradável, Jesus. Pai, obrigado e abençoa o pastor esta noite. Usa ele como o Senhor nunca usou na terra. Aleluia. Se for de ti, Pai, também quero agradecer que o Senhor faça o sobrenatural esta noite, Pai, no nosso meio. Porque tu és Deus, Pai. Usa teu filho, Pai, para a honra e a glória do teu nome, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Pai do Senhor, igreja. Amém. Deus é muito fiel. Há vários dias eu venho com a minha esposa orando pela madrugada. E nos acompanha o pastor Wagner e a pastora Eliana, da nossa igreja lá em Bordeaux, na França. E essa 3h30 da manhã. Oramos com o pastor Wagner 1h da madrugada. Minha esposa foi descansada, muito cansada, e eu fiquei acordado. E orei um pedaço, li a Bíblia, e orei de novo. Eu fiz uma pergunta dizendo: Senhor, será que a nossa igreja está orando? Nosso povo clama pelo menos uma vez no dia por essa igreja, para que essa igreja cumpra o papel de amar os seus semelhantes. E aí, quando foi 1h da tarde, acho que um pouco antes, eu ia saindo, já estava dentro do carro, e o irmão Edivaldo ligou para mim. O irmão Edivaldo é de Canamóveis. Ele disse: pastor, o senhor está orando de madrugada com o pastor Wagner, que hora é? Eu disse: aqui é 1h da manhã, lá de amanhecendo o dia. Ele disse: eu estou orando com o senhor. Eu também estou nesse propósito. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz, porque Deus me deu a resposta. Aleluia. Alguém está orando comigo nessa igreja. E agora a irmã vem dizer, hoje eu estava aqui no púlpito dizendo: Senhor, o Senhor está nesta obra mesmo, o Senhor tem tocado os corações que chegam aqui, porque uma igreja aberta sem a presença de Deus, ela é apenas um cômodo vazio, de pessoas vazias, porque quem nos enche é Deus. E ela veio dizer palavras que eu estava esperando de Deus. E o pastor Simar chamou ela para orar por mim. Eu nem sabia que ela era que orar por mim, mas Deus sabe todas as coisas. Queridos, eu quero dizer a vocês que um crente sem oração é um guerreiro sem armadura. Ele é facilmente atingido, facilmente tragado e facilmente morto. Um crente sem oração é um soldado no campo de batalha desarmado. Ele vai ser uma presa fácil para os seus inimigos. O crente, ele tem que orar. Ele tem que orar. Ele tem que ter seu momento sozinho com Deus. Nós estamos vivendo uma época de muita comunicação, uma época de muita internet, WhatsApp, Facebook, uma série de coisas. Você perde muito tempo com isso, às vezes até o mesmo tempo, queridos. Mas você tem que ter diariamente o seu momento com Deus, porque Deus quer esse momento com você. Deus deseja, Ele almeja ter esse momento com você. Deus quer realizar os milagres e as maravilhas em sua vida. Deus quer te coroar de vitórias. Mas Deus não vai coroar de vitória aquele que não procura, aquele que trata Ele como tratou Abinadab, a arca da aliança, em sua casa durante 19 anos. Deus quer os Obed-Edoms, que recebem a presença de Deus na sua vida e honra. Deus quer pessoas que busquem a sua santificação, não para querer ser santo, mas para agradar o seu Deus. Deus quer isso de nós. Nós estamos vivendo uma época na igreja onde as pessoas não querem mais orar. O crente acha que se vir a Deus é pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e vir domingo para a igreja, e o pregador fala, o irmão dá a saudação, abre a sua Bíblia, ele abre, lê, fecha, abre, lê, fecha, vai-se embora para casa e só volta no próximo domingo. E durante a semana não conversa com Deus, não ora, não se coloca diante de Deus. Isso não é ser crente, queridos. Não é ser crente, porque Deus, Ele é Deus 24 horas por dia, 365 dias por ano. A cada segundo da sua vida, Deus é Deus na sua vida. E pela fidelidade dEle, Ele tem te dado livramentos, Ele tem abençoado a sua família, Ele tem repreendido as enfermidades que poderiam lhe levar ao leito da morte, até mesmo a morte. Crente tem que orar. Ele tem que ter o momento dele com Deus. Ou ele tem ou ele morre. A Bíblia Sagrada é o alimento que mantém o crente vivo. A palavra de Deus é quem nos mantém de pé. E o que eu tenho dito a essa igreja ao longo desse 1 ano e 7 meses de ministério é dito: leia a Bíblia. Senhor, a maior alegria que eu teria, eu digo a Deus, é que no futuro, Senhor, não sei se próximo ou distante, eu gostaria que fosse próximo, alguém perguntasse para um irmão dessa igreja: onde você congrega? E ele dissesse: eu congrego na Pão da Vida. Dissesse: então você conhece a palavra de Deus.
Porque essa igreja tem procurado ensinar a palavra de Deus, mas ensinar a palavra de Deus desprovida das doutrinas humanas que oprimem o povo de Deus. Ensinar a palavra de Deus que liberta, que salva, que torna você vitorioso em Cristo Jesus. Essa igreja tem procurado fazer isso e vai continuar, porque os nossos pastores, nossos obreiros têm esse compromisso com a palavra de Deus. Eu vinha dizendo à irmã Luciana e à irmã Vera quando a gente veio para a igreja: Jesus não foi para a cruz, Jesus não enfrentou o martírio da cruz, Ele não teve o seu corpo rasgado pelo azulrague romano, Ele não teve o seu corpo perfurado pelos cravos romanos, Ele não derramou a última gota do sangue dele para que você fosse prisioneiro de doutrina humana. Você é livre para adorar e para sentir a presença de Jesus Cristo. Jesus disse: todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Quem é o homem para dizer que você não é salvo? Todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo, disse o Senhor Jesus Cristo. Na nossa igreja nós temos aqui João 6,37: nenhum daqueles que vier a mim o lançarei fora. O homem com suas doutrinas deturpadas, tirada do seu coração enganoso, está tentando afastar o povo de Deus. Mas o povo de Deus, que conhece a palavra, sabe que em meio às suas fraquezas, às suas limitações, às suas falhas, quando ele clama, Jesus escuta, o perdoa e o coloca novamente no caminho da Nova Jerusalém. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer ter intimidade com você. Amados, procure orar. Eu não sei qual é a melhor hora para você orar, você sabe. Eu gosto de orar pela madrugada. Há silêncio, não há telefones tocando, não há filhos dizendo: pai, estou com saudade do Senhor, há quanto tempo não vejo. Meus filhos dizem para mim: pai, é muito difícil falar com o Senhor. Para falar, o Senhor não atende o celular, pai. O Senhor não vê os WhatsApp que a gente manda para o Senhor. Outro dia minha filha Kátia, minha filha caçula do meu primeiro casamento, falou: pai, eu bloqueei o Senhor no WhatsApp. Minha filha quer isso. Eu estava com raiva, mas eu já desbloqueei. Por que você fez isso? Eu mandei não sei quantos WhatsApp, você não respondeu um. E calma, eu vou comprar um celular para botar um WhatsApp só para mim mesmo, para as pessoas da minha família, porque eu recebo 10 mil mensagens por dia. Tem vezes que passa mais de 10 mil. Não consigo atender nem 1% dela. Não tem como, irmãos. Mas sabe por que essas pessoas entram em contato com o pastor Chico Chagas? Porque elas recebem diariamente uma palavra de conforto no seu celular. Elas recebem a palavra de Deus, a palavra que consola, a palavra que diz: você está perdendo, mas Deus está preparando a tua vitória. Creia, Deus é a tua vitória. Elas recebem e procuram conversar com o pastor. E como eu não tenho os atributos de Deus, e sei que nunca terei, não posso atender a todos. Mas eu queria pedir a essa igreja que orasse. Queridos, houve um tempo nessa igreja que toda a igreja estava em oração. Nós ligávamos para o irmão: terminei de orar agora, irmã Givani, você continua. Ela orava por 1 hora. Irmã Givani terminava, ligava: irmã Cleilda, agora você continua. Irmã Cleilda orava. Se não conseguisse orar por 1 hora, orava por 15 minutos, por 20, passava para outro. Essa igreja orava direto, 24 horas por dia. E coisas lindas e maravilhosas Deus fez nesse lugar. Deus responde a tua oração é com vitória e com milagre. Eu estou chamando essa igreja para vir novamente para os pés de Jesus Cristo, para se prostrar diante dele, porque são maus os dias que nós vivemos. São maus. O crente ele é atormentado diariamente pelo inimigo. O inimigo tenta atacá-lo de todas as formas. E se ele não tiver revestido de oração e do poder do Espírito Santo, ele vai ser um crente doente, um crente que não caminha, e quando caminha, caminha fragilizado, um crente que segue as tentações, que tem vontade de beber e bebe, tem vontade de voltar para o mundo e de vez em quando volta. E Deus quer você no caminho da santidade, para você ter de Deus o que Ele tem para você. Aleluia! Quando foi meu óculos? Quem pode dar uma glória a Deus? Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 31, queridos. Essa igreja é uma igreja pequena.
nova, criança, está engatinhando ainda. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, nós já temos trabalho desenvolvido na França pelo pastor Wagner Matos, pastor Ariana, que nos acompanha agora pela internet. Em Lisboa e Portugal, pastora Fátima, irmã Lourdinha, não são ali outras irmãs que estão ali também nascendo a igreja ali em Portugal. E mesmo assim, às vezes eu me sinto só com a minha esposa. Me sinto só na obra, queridos. Desculpe o desabafo, esse culto é um culto de família. É um culto para pregar a palavra de Deus. Mas o pastor precisa abrir seu coração. Tem hora que o pastor tem que rasgar seu coração para a igreja. Que a igreja tem que saber. O pastor, quando vê um irmão se ausentar da igreja, ele vai lá, procura saber o que foi, orar com ele, visita a casa dele. Eu fui visitar um irmão nosso ontem. Ele não estava em casa, tinha acabado de sair para o trabalho. Fui com a minha esposa lá no trabalho dele, visitar ele no local do trabalho dele. Ele ficou muito feliz. Ele passou por uma perda grande recentemente, perdeu a sua avó, a avó que o criou. E o pastor fica se preocupando. Às vezes você não vê, o pastor olha, fulano não veio. O que houve? E ele fica perguntando. E quando ele vai orar, ele lembra de você e começa a orar por você. Deus, não sei o que está acontecendo, mas chega ali, meu pai. Chega com a tua misericórdia. Mas tem hora que você se sente só. E vocês vejam que a minha casa é cheia direto. Se você for na minha casa, aqui irmão Samuel, que vai muito me visitar. Aqui Sarinha, muito visita. As meninas, Clarinha, Luana, o irmão Leandro, que faz programa na rádio, irmã Irlanda. Eles vêm para o Pocinho, do Pocinho já vão almoçar conosco. A gente almoça aquela alegria. A gente na nossa casa almoça 8 pessoas, 10, às vezes mais um pouco, às vezes menos. A gente fica muito feliz com isso. Mas em meio a tudo isso a gente se sente só. Sabe por quê, queridos? Porque na hora dele ir para a igreja, minha esposa vem sozinha. Eu tenho que dizer, ela disse, não digo, vou dizer. Eu sei que Deus tem incomodado as mulheres dessa igreja para ajudar minha esposa. E eu estou dizendo a vocês, ajudem. Ajudem a ela. Não precisa ela pedir. Deus não precisa pedir a você para você fazer a obra. Faça para que Ele abençoe a sua vida. Essa igreja é lavada 4 ou 5 vezes por semana. Todas as 4 ou 5 vezes a minha esposa está lavando. Passa a água dela todinha, limpa a banheira, arruma tudo, limpa todas as cadeiras, bota tudo no lugar. E a luta dela é grande, queridos. Enquanto você está na sua casa almoçando sozinho com seu esposo, ela está cozinhando para 10, 12 pessoas, se preocupando com todos. Ajude a ela. Ajude a ela, porque Deus vai honrar o amor que você tem pela obra. Que Deus desperte no seu coração amor pela obra dele. A leitura que eu vou fazer aqui hoje é de um rei que amava a obra de Deus. E Deus respondeu a ele de uma forma fabulosa. O rei Ezequias. E o rei Ezequias tinha sido filho do rei Acais, um rei apostata, que deixou Deus de lado e foi adorar os deuses pagãos. Mas quando ele assumiu o reinado, ele destruiu todos os postítulos do seu pai. Ele restaurou a celebração da Páscoa em Israel. A sua mãe tinha um santuário cheio de demônios, porque santos que não são Deus são demônios. E ele destruiu tudo, destruiu o santuário da sua mãe e levou o povo de Israel aos pés de Jesus Cristo. E o povo de Israel aos pés de Jeová. E Deus respondeu com vitória. Quando você está nos pés de Deus fazendo a obra dele com amor, Deus responde com vitória. Muita gente diz, eu não estou recebendo. Não está, está fazendo. Está na posição para receber. Porque se não tiver, não recebe. Vamos à leitura, queridos. Confirmação de Deus. Eliana Caes está acompanhando o programa. O culto está dizendo que ora pela igreja, ora pelo pastor. Queridos, 2 Crônicas, capítulo 31. Vamos ver os versículos 20 e 21. Não feche a sua Bíblia, não. Deixa aí nesse capítulo, porque nós vamos ler também no 32. A palavra de Deus diz assim. 2 Crônicas 31, versículos 20. Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou nos mandamentos para buscar seu Deus com todo o seu coração, ele fez e prosperou. Prosperou, queridos.
Prosperidade de Deus é prosperidade em todas as áreas. É a paz que prospera, é a tranquilidade que prospera, é o dinheiro que chega mais fácil, é o reinado que tudo dá certo para Ezequias. Ezequias prosperou, mas em meio à prosperidade, Deus estava com ele, porque ele tinha acabado com o culto pagão de seu pai Acais, tinha restituído ao povo de Israel servir a Deus, somente ao Deus verdadeiro. Mas havia ali também inimigos que espreitam. Tem crente que acha que porque está na presença de Deus está isento das tentações. Epa, vigie, crente. Quando você está na presença de Deus, você é mais visível para Satanás. Quando você está na presença de Deus, o inimigo te vê mais. Se você sair agora na rua aí, você vai passar daqui para aquela pizzaria. Chega naquela pizzaria, tem 30, 40 pessoas comendo pizza. Você olha para todas e vê todas igualmente vestidas. Mas se no meio delas tiver um soldado com uma metralhadora, um fuzil, um capacete, preparado para a guerra, você vai dizer: o que é que esse soldado está fazendo aqui? Ele se destaca no meio dos outros. Sim ou não? Sim, igreja? Assim é você. Você se destaca no meio dos outros quando você está revestido das armas celestiais. Porque o inimigo, quando bate o olho em você, ele conhece. Porque a espiritualidade sua está em alta. Porque o Espírito Santo faz brilhar a sua luz. Porque quando você abre a boca, os demônios correm. Então eles ficam procurando um meio para abater você. Não vá pensar crente porque está ali na Bíblia, porque está orando, porque está jejuando, está isento das tentações, porque não está. Na história bíblica, você encontra muitos homens de Deus enfrentando situações dificílimas. Elias foi para a caverna e pediu a morte. Davi, voltando para Ziglag, tomaram tudo que ele tinha e levaram. Mas só que esses homens, eles consultavam a Deus o que tinham que fazer em meio a tanta tribulação. Davi pergunta: Senhor, se eu for para a guerra tentar recuperar a família dos meus soldados, o Senhor me dará a vitória? Deus disse: pode ir. Quando Deus manda ir, pode ir. E ele foi e recuperou. Então, na verdade, queridos, o crente tem que estar em oração, consultando a Deus e vigiando. E nós vamos falar dessa vigilância. No momento em que Senaqueribe, o rei assírio, invadiu as terras israelenses, e ele tinha o maior poderio bélico da época. Era o exército mais potente daquele tempo. E ele invadiu a Síria. E Ezequias se viu cercado por aquele grande rei, seu exército. E Rabsaque humilhava todos o povo israelense, trazendo as cartas dele para humilhar o povo de Deus. E Ezequias preparou-se para a batalha. Ele preparou Jerusalém para enfrentar o confronto com o rei assírio. Mas ele sabia que era impossível vencer aquela batalha. E ele vai para os pés do Senhor. Vamos ler. Continua com a sua Bíblia aberta aí. Capítulo 32. Olha o que diz a palavra a partir do versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade. Dessa o que, queridos? Fidelidade. O que é fidelidade? É ser fiel. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e tentou separá-las para si. Você está orando, mas o inimigo está tentando separar seu povo, seus filhos, seu marido para ele, viu? Vigie. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Ele fez o quê? Na visão espiritual, armas e escudo é oração para conseguir as armas espirituais. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-se assim na praça
na porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Você pode dizer glória? Ele estava falando de Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Não desmarque sua Bíblia, mantenha aberta. Ezequias, Israel fica no topo, Jerusalém fica no topo, é construída sobre o Monte Moriá, onde está aquela cúpula de Omar, aquela cúpula cor de ouro que você vê ali, uma mesquita muçulmana de Omar. Ali foi onde Abraão levou seu filho Isaac para ser sacrificado. Então o que foi que ele fez? O povo que vinha adorar em Jerusalém subia com grande dificuldade, sentia muita sede, lá é muito quente em determinadas épocas do ano. Ele colocou fontes de água na subida para as pessoas beberem água do caminho. Mas quando o rei da Síria cercou, ele mandou fechar as fontes. Para quê? Para não dar água para o inimigo, porque o inimigo estava querendo enfrentar ele, e ele sabia que se ele tivesse água, eles teriam ajuda para subir, para destruir o povo de Israel. Então ele mandou fechar as fontes d'água. O que isso simboliza na vida espiritual? Nós devemos fechar as fontes do inimigo. O que é deixar uma fonte aberta hoje, no dia a dia do pastor Chico Chagas? É eu abrir a minha boca e falar o que não devo falar, é eu dizer aquilo que Deus não gosta de ouvir, porque a palavra de Deus me diz que não há nada que entre pela minha boca que me faça mal. Jesus me diz: mas o que sai da minha boca, eu posso me contaminar e contaminar os meus por causa disso. Ele, Gabriel, dessa olhada aqui, o retorno aqui acabou, Gabriel. Então, meus queridos, ele fortificou a cidade, já tinha o muro de Jerusalém. A palavra diz que ele tampou as brechas que tinha e mandou construir outro maior ainda em volta, se protegendo. O crente tem que se proteger, tem que se guardar. E para se guardar, é o que eu estou dizendo, tem que orar, tem que estar na presença de Deus, senão o inimigo vai te abater facilmente. Mas ele preparou também armas. Ele mandou fabricar armas em grande escala, nomeou os comandantes do povo, armou todo mundo e disse: estejam prontos para a batalha. Ele fez tudo isso. Pode ser o cabo aqui atrás, Gabriel, a saída de som. Ele fez tudo isso, queridos, mas ele não deixou de buscar a quem? A Deus, porque ele sabia que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o exército dele, mesmo com toda a preparação, não era capaz de derrotar Senaqueribe e seu poderoso exército. E quando ele clama a Deus, Deus responde de uma forma poderosa a ele. E Senaqueribe então leva o povo de Judá à adoração, e clama a Deus, e pega as cartas e leva as cartas para o templo e diz: olha aqui, Senhor, o que é que Senaqueribe está dizendo? Está dizendo que vai entrar aqui e vai destruir o teu templo, Pai. Ele está dizendo aqui que por onde ele passou, ele devastou todos os templos, todas as terras, todos os povos, e ergueu, Senhor, altares para o Deus dele. Mas ele fez isso porque os deuses daquele povo era Deus que não fala nem ouve, era deuses de pedra. Não é o Senhor que é o Deus vivo de Israel. Aleluia. Ninguém destrói o nosso Deus, querido. Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele pode todas as coisas. E Senaqueribe sabia que aquelas cartas que ele estava levando para o templo, Deus ia contemplar aquelas cartas, ia contemplar suas lágrimas, seu choro, sua angústia, seu medo de enfrentar aquela realidade cruel. E naquela hora que Senaqueribe vai ali, Deus diz: olha, descanse, porque ele mexeu comigo. Deus diz para Ezequias: Ezequias, se Senaqueribe mexeu com você, mexeu comigo. Quando alguém mexe com você, crente mexe com Deus. Quando alguém afronta você, afronta Deus. E Deus disse para ele: olha, ele vai voltar pela terra que ele veio, pelo caminho que ele veio. Vou colocar uma sol no queixo dele e vou puxar ele. E ele vai voltar pela terra que ele veio. E ele não vai lançar flecha nenhuma sobre Jerusalém. Ele vai voltar para a terra dele. Quando chegar lá, ele vai ser morto. E foi o que aconteceu. Ele foi morto pelos seus próprios filhos. Vamos adiante na leitura, queridos.
Olha aí, 2 Crônicas 32, a partir do versículo 21. Olha o que Deus fez com quem queria enfrentar o servo dele. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Quando você busca Deus, Deus destrói seus inimigos e te exalta diante de todos que te afrontam, de todos que te humilham, de todos que acham que você não tem compromisso com Deus. A palavra está dizendo que Deus vai honrar você, Deus vai levantar você no meio daqueles que não creem na tua convenção, no meio daqueles que acham que você é crente de Araque, mas você tem comunhão com Deus. Espera, porque você será exaltado e não será envergonhado, diz o Senhor dos Exércitos. A presença de Deus garante a vitória. É esse o recado que eu quero deixar para essa igreja hoje. A presença de Deus garante vitória. E não pense você que conduzir a presença de Deus é como conduziu Abinadab. Não é. É como conduziu Obed-edom. É com respeito, é com reverência, é com temor. Davi tentou levar a arca da aliança para Jerusalém num carro de boi novo. Deus não aceitou. Davi voltou com os sacerdotes, com suas vidas consagradas, botaram num ombrinho e foram levando, e Deus aceitou. Para conduzir Deus é com sacrifício. Para conduzir Deus na sua vida você tem que sacrificar. Sacrificar a sua carne, sacrificar aqueles desejos enganosos do coração, sacrificar a sua boca para não amaldiçoar e sim abençoar até quem te amaldiçoa, para perdoar quem te feriu, para orar por aqueles que te ferem. Isso é sacrifício. É difícil, tudo aquilo que é difícil é sacrifício, e você precisa arrancar do seu coração aquilo que não agrada a Deus, em sacrifício da presença de Deus na tua vida, crente. Tem muita gente achando que andar com Deus é bem fácil. É fácil, sou crente. Até o crente 007, que é aquele crente que ele é crente, ninguém sabe que ele é. Ele mora 2 anos numa casa, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém escuta o louvor, ninguém escuta o glória. Ninguém vê ele sair com a Bíblia debaixo do braço. Quando ele sai, a Bíblia é escondida. Ele é o crente secreto. Esse não tem compromisso com Deus. Jesus, para se declarar o nosso Salvador, ele foi para a cruz, no meio da rua, apanhando com chicote de madeira nos ombros. Nele foi crucificado, suspenso para que todos vissem o seu sacrifício. Então você, para ter Deus, você tem que honrar Deus na sua vida. Você tem que dizer: eu sou crente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sou crente 24 horas. Honrar a tua fé e dar a vitória que você espera. Se eu perguntasse a qualquer um que está aqui nessa igreja agora, e tem muitas pessoas aqui, tirando essas criancinhas pequenininhas, todos diriam: eu tenho pedidos na mesa do rei. Eu tenho pedidos que está diante de Deus. Estou aguardando. Estou no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Mas será que a caneta do rei não assinou ainda a determinação para que o seu milagre aconteça, para que aquilo venha existir na sua vida que você tanto deseja? Será que não é porque eu estou faltando alguma coisa? Às vezes eu me pergunto para Deus isso: Senhor, onde eu estou falhando? Mostra para mim, Senhor. Eu quero ver meus erros, eu quero ver minhas falhas, porque eu quero andar em santidade contigo. Quando eu estava no mundo do pecado, queridos, para mim tudo era normal. Mas assim como vocês, quando Deus entra no nosso coração,
Deus muda a nossa visão de vida. Deus começa a nos mostrar o que é errado. Eu sei que essa pregação pode até não ter agradado o seu coração, mas ela te edificou muito, espiritualmente muito, queridos, porque ela mostrou para você que Deus dá vitória àquele que é fiel. Eu poderia chegar aqui e pregar para vocês de várias formas, mas seria o homem pregando. Eu poderia chegar e dizer: tua vitória está bem aí, tu vai receber, tu vai receber, tu vai receber, tu vai receber, e a igreja pegava fogo. Mas não era verdade que Deus quer falar. Deus está querendo que o povo dele fique em posição para receber o que ele tem para dar. Deus está querendo que o povo dele faça como o rei Ezequias, que se fortaleceu, preparou o seu exército, preparou os homens para a guerra, fabricou armas, ergueu os muros, secou as fontes para não alimentar o inimigo, mas mesmo assim ele buscou a Deus, porque ele sabia que com tudo aquilo que ele tinha feito era impossível ele derrotar o exército de Senaqueribe. Isso quer nos dizer que nós estamos na igreja, estamos orando, estamos vindo aos cultos, oramos em nossa casa, fazemos o nosso jejum, consagramos a Deus, mas mesmo assim não é suficiente para você derrotar seus inimigos. Para você derrotar seus inimigos, você precisa ter verdadeiramente Deus na sua vida. Ezequias tirou todos os postes ídolos, destruiu todos os deuses pagãos. Quais são os deuses que estão na minha vida e precisam ser tirados? O que é que eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida? Porque Deus não abre mão do primeiro lugar. Ele é rei, e Ele não vai habitar o seu coração para dirigir a sua vida apenas em 20%. Ou você coloca tudo no altar, ou Ele não aceita, porque Ele é soberano. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Quando você coloca tudo na mão dele, Ele supre todas as suas necessidades, todas. Ele te abençoe em tudo que você esteja fazendo na vida. Quem recebe essa palavra da parte de Deus? Receba, porque é de Deus. Amados, na quarta-feira, o segundo culto da campanha das 7 quartas-feiras de revestimento. Na sexta-feira, o culto de ensino. Está vindo pouca gente para o culto de ensino. E o culto de ensino é importante. O culto de doutrina e ensino é o culto mais importante da igreja. Mais importante do que esse aqui. Todo culto é importante, mas esse é muito importante porque ele ensina a palavra de Deus. Procure aprender, porque Deus disse: o meu povo erra, padece, morre por não conhecer a minha palavra. Procure aprender. Procure entender a palavra de Deus. Cada vez que você sai aqui do culto da sexta-feira, você leva o estudo para a sua casa e você sai mais sábio diante da palavra de Deus. E a gente deixa você levar o estudo para casa para você ser um crente bereano, para você conferir em casa se o que o pastor está ensinando está certo ou está errado.